Ceasa Campinas recebe 14º Feirão de Emprego e Oportunidades. Programação de férias do Centro Cultural SESI Campinas oferece opções para toda a família. E projeto da vereadora Débora Palermo, que cria Semana Municipal de Prevenção ao Afogamento Infantil, é sancionado e agora é lei. Olá, semana começando, segunda-feira, 7 de julho de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, que você já sabe, né? 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. E a gente abre a edição de hoje falando sobre emprego, é sempre bom, né? Atenção, você que está desempregado ou você que quer mudar de área, porque acontece hoje e também amanhã, na terça-feira, o 14º Feirão de Emprego e Oportunidades de Campinas, lá no Ceasa, onde está a repórter Ana Paula Meneghetti, que vai nos contar sobre número de empresas participantes, movimentação nesta manhã, expectativa de público. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Ana. Olá, Gabriel, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que acompanham o Câmara Notícia. É exatamente isso, Gabriel, é ótimo a gente começar a semana com muitas oportunidades profissionais e quem vai explicar mais sobre esse serviço que está acontecendo aqui na Ceasa é a Camila Garrido, ela é coordenadora aqui do CEPAT, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, né, Camila? Camila, vamos começar explicando para o pessoal que está em casa quais são os serviços oferecidos por esse feirão aqui na Ceasa. Uma boa tarde e obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade. Essa é a 14ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades e dessa vez a gente acrescenta aí a cidadania. Por quê? Porque além das oportunidades, as empresas com suas vagas de emprego, o atendimento MEI, Banco do Povo, Sebrae, todo o atendimento de geração de trabalho e renda, a gente ainda compôs esse feirão com a emissão do novo RG, o SIM, né, que é a Carteira de Identidade Nacional. Por isso, então, a cidadania composta aí nessa 14ª edição. Então, como eu falei, são as oportunidades através das empresas para o emprego formal e, além de tudo, o atendimento para o microempreendedor aqui à disposição também. Camila, quantas empresas participantes desse feirão? São 17 empresas participando aqui, entrevistando esses trabalhadores e mais de 1.000 vagas à disposição da população pelo site do CEPAT. Nem todas essas vagas estão aqui à disposição, mas dentre elas a grande maioria está aqui com essas 17 empresas à disposição para entrevista em loco. E as vagas são para quais áreas? São bem variadas? Sim, olha, mas nós temos um destaque aí para o setor de supermercados. Nós temos algumas unidades aqui de supermercados, inclusive supermercados aqui da região do Ceasa, que estão, né, aproveitando essa oportunidade para então entrevistar trabalhadores que vierem até aqui, entrevistando trabalhadores também da região, mas também todas as pessoas que vierem em busca da oportunidade desses supermercados. Então, vai de atendente de supermercados, como caixa de operador de caixa, açougueiro, padeiro, são diversas oportunidades dentro desses supermercados para diversos setores ali de atendimento. Camila, explica pra gente a dinâmica aqui nesse feirão. A pessoa chega, apresenta o currículo, traz documentos, como é que é isso? Importante, a pessoa precisa passar primeiro pelo atendimento do CEPAT, da Secretaria de Trabalho e Renda. Por quê? Porque a gente faz uma triagem e a gente já encaminha para as empresas esses trabalhadores compatíveis com as vagas. Então é preciso documento com foto, a carteira de trabalho, seja ela física ou digital, e um currículo atualizado.
O currículo, se você não tiver impresso, pode trazer em forma online que a gente vai oportunizar aí a impressão dele para que você não perca essas oportunidades. O currículo nesse momento é fundamental, tá tudo atualizado, preenchido corretamente, né, Camila? Isso, importantíssimo, estar atualizado. Olha, currículo não precisa colocar muitas informações, tem que ser objetivo, mas ele precisa estar atualizado. E sim, trabalhador, coloque no seu currículo toda e qualquer experiência. A gente tem, inclusive, visto alguns empregadores que não exigem experiência, o que facilita para a gente encaminhar os trabalhadores para essas oportunidades. Com certeza. E Camila, o feirão acontece, né, hoje, segunda-feira, e vai até amanhã, terça-feira. Qual que é a expectativa de público para esses 2 dias? Bom, a expectativa é sempre a máxima aí de atendimento, tanto para a emissão do documento, como também para as oportunidades. Então, você que está buscando uma oportunidade, venha até o feirão. A gente está aqui até às 16 horas da tarde, aguardando vocês com a estrutura toda de atendimento do centro público para todos que buscarem hoje e amanhã essas oportunidades. Você falou que o pessoal começa a chegar bem cedo aqui, é isso? É isso mesmo, olha, a gente inicia às 9, mas nós já tivemos aqui pessoas chegando às 7 da manhã para não perder essas oportunidades ou a emissão do documento, então cedinho as pessoas já acessam aqui. Com certeza. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo RG, né, que a gente está falando, que é essa carteira de identidade com esse novo visual, com informações que garantem mais segurança para a pessoa. Como que faz para tirar esse novo documento aqui nesse feirão? Bom, importante dizer que esse documento, né, o novo RG, a Carteira de Identidade Nacional, o SIM, ele deve estar com todos os brasileiros a partir de 2032. Então vai ser a partir de 2032 obrigatório. A primeira emissão dele é gratuita, então você pode vir hoje com a certidão de nascimento, de casamento se for casado ou de casamento averbado divórcio se for divorciado. Importante, é preciso que venha com esse documento original e xerox também. Se não tiver o xerox, o próprio IRGD ele faz essa cópia para que a gente não perca, né, a oportunidade da emissão desse documento. E também pode compor o documento com a carteira de trabalho, com o PIS, pode também com o eleitoral, com a CNH. Vai ser um documento que vai constar todos os números, né, todas as chaves de todos esses documentos, como eu falei, mas a base dele vai ser o número do CPF. Então é importante, você que ainda não se atualizou, essa é uma grande oportunidade para vir, não precisa de agendamento, é só vir com esses documentos que o IRGD faz a triagem, vê se está tudo certo e já passa para a emissão do documento aqui. E reforçando todos os serviços aqui até às 4 horas da tarde, é isso? É isso mesmo, até às 4 horas da tarde estaremos aqui à disposição de toda a população de Campinas. Camila, mais uma vez eu queria agradecer você pela disposição em atender aqui a nossa equipe e também por essas informações todas tão importantes. Nós é que agradecemos sempre a oportunidade de levar informações através de vocês. Obrigada. É isso aí, Gabriel, são muitas oportunidades, o pessoal não pode perder, e também essa chance aí de já fazer esse novo documento, né, que a gente chama de RG, mas agora é chamado de SIM. E eu quero passar mais uma informação aí para você que está em casa, que os empresários que queiram, né, na verdade, oferecer vagas aqui no feirão, eles podem entrar em contato com a equipe do CEPAT por meio do telefone, que vai aparecer aqui na tela para vocês, ou pelo e-mail cepatcampinas@gmail.com. Gabriel, eu volto com você aí no estúdio. Parceria importante, né? Então, entre as empresas e a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, através do CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Muito obrigado à nossa repórter Ana Paula Meneghetti e, claro, né, disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Camila Garrido, que é a coordenadora do CEPAT, e boa sorte aos candidatos que estão em busca aí de uma oportunidade no mercado de trabalho. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole falando sobre saúde agora, porque crianças menores de 1 ano de idade também podem e devem se vacinar contra o sarampo. A partir dos 6 meses de vida, o bebê deve estar protegido em função do registro de novos casos da doença, que é muito contagiosa, transmitida pelo ar
e agravada em crianças. Os adultos também podem reforçar a dose da vacina. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e, apesar de já ter sido erradicada no Brasil, voltou a circular aqui e em outros países do mundo recentemente. Para estar protegido, é fundamental que a carteira vacinal esteja em dia. É importante que todas as pessoas maiores de 1 ano de idade e até 29 anos tenham pelo menos 2 doses registradas de vacinação contra o sarampo. Tá? A partir de 29 anos, a pessoa tem que ter pelo menos 1 dose de vacina registrada. Para adultos que não tenham a carteira vacinal antiga ou que não tenham certeza da vacinação, é possível atualizar a situação. É possível vacinar até 59 anos, né? Então entre 30 e 59 anos recebe 1 dose, se não tiver nenhum registro. Se tiver entre 1 ano e 29 anos, o recomendado é que a pessoa, para estar protegida, tem que ter 2 doses. Para garantir a contenção da circulação do vírus no país, uma nova dose da vacina foi introduzida no calendário, a chamada dose 0, que vem antes do 1º ano de vida. Isso é importante por quê? Porque o Brasil registrou esse ano 5 casos de sarampo, sendo um deles no estado de São Paulo. Então isso evidencia que de alguma forma o vírus foi introduzido e houve circulação aqui do vírus. Como o sarampo é uma doença extremamente grave, que pode ter complicações até fatais em crianças pequenas, o estado de São Paulo, algumas regiões do estado de São Paulo, elas adotaram a vacinação para crianças aos 6 meses de idade, que a gente chama de dose 0 da vacina de sarampo. Por quê? Para que essas crianças já estejam protegidas até 6 meses, porque no calendário anterior ela só vacinava depois de 1 ano de idade. Então, vacinando aos 6 meses, a gente já começa a dar alguma certa proteção para essas crianças contra essa doença que pode ser muito grave nessa faixa etária. Segundo a especialista, a vacina é segura, muito antiga e, para quem for viajar, passar pelos aeroportos ou rodoviárias, é importante ter tomado a vacina no mínimo 15 dias antes da viagem. No geral, ela é uma vacina feita de vacina de vírus vivo, atenuado, né? Então só tem contraindicação aquelas crianças que já têm algum problema de saúde que não podem receber outras vacinas, né? Que não podem receber vacina de BCG, que não podem tomar outras vacinas de vírus vivo. Tirando isso, não tem nenhuma contraindicação. Ela é uma vacina bastante segura, antiga também, né? A gente usa ela há muito tempo, né? E ela dá uma proteção em torno de 98%. Então, assim, de cada 100 pessoas que vacinam, 98 ficam protegidas, mas 2 não ficam. Por isso que é a nossa preocupação. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor chance também de que essas 2 pessoas acabam adquirindo a doença, porque o vírus não circula onde tiver gente vacinada, né? O Henrico só tem 4 meses e ainda não pode tomar a dose 0, mas os pais estão antenados para o calendário vacinal e estão mantendo a imunidade do filho em dia. Sou papai de primeira viagem, mas sempre vi os meus pais falando sobre a importância da vacinação, né? Então agora, sendo pai, tendo um filho de 4 meses, eu sempre trago aqui, acompanho toda a caderneta de vacinação e não deixo sem. Muita preocupação, né? Principalmente assim, 4 meses, e a gente vê na TV, né, mostrando as doenças que estão voltando. A gente fica bem preocupado, então por isso que a gente está aqui no postinho vacinando. Em caso de sintomas, é fundamental entrar em contato com os serviços de saúde. O sarampo é uma infecção de transmissão respiratória, né? Então transmite de pessoa a pessoa, e os sintomas começam como se fosse um quadro gripal. Começa com secreção nasal, febre, né? Aí começa a fazer um quadro de conjuntivite e aparecem manchas vermelhas no corpo, tá? Então essas manchas começam principalmente na região central do corpo e elas vão se espalhando. As férias escolares chegaram e, pensando nisso, o Centro Cultural SESI Campinas conta com uma programação repleta de atividades para entreter toda a família. E a nossa equipe foi lá conferir.
O Centro Cultural SESI Campinas, no mês de julho, está com uma programação totalmente gratuita, recheada de atrações de quarta a domingo, em todas as linguagens artísticas, como artes visuais, artes cênicas, música, literatura e diversas oficinas. Todos os finais de semana a gente vai ter oficinas de diversas temáticas: desenho, criação de fantasia com tecido, pintura com areia. A gente também vai ter durante todo o mês, toda quarta-feira, a mostra cine de curtas brasileiros. Público infantil, classificação livre, para a galera vir aproveitar com toda a família. Também vamos ter contação de história, que acontece na nossa biblioteca, também com temática da cultura popular brasileira. E aí eu destaco duas grandes atrações que a gente vai ter: o espetáculo A História Sem Fim, aquela mesmo que a gente já conhece, que tem um filme, que tem um livro. Vai acontecer 2 finais de semana aqui no Centro Cultural. E além disso, também vamos ter o show de rock. Então acho que a gente consegue abranger diversos públicos juntos. Uma das atrações da programação que acontece durante todo o mês é a exposição Reflexos do Imaginável, através do vidro Tudo Acontece, da artista plástica e arte educadora Débora Muscati. A exposição reúne obras que ressignificam materiais de vidros descartados, utilizando o conceito de upcycling, onde esses objetos são transformados em peças únicas, preservando as suas histórias e memórias. Essa exposição ela também tem uma raiz muito forte na cultura popular, né? O Boitatá está aqui para compartilhar isso, e acho que ela também promove, principalmente nas obras que estão na parede, que tem esse lugar do reflexo, que a gente consegue se ver nas obras. Então acho que esse lugar da identificação, esse lugar do que transpassa, faz a gente começar a acessar alguns lugares nossos que às vezes a gente não vê. Então acho que através do vidro Tudo Acontece também é um convite a gente explorar um pouco as nossas sensibilidades, a possibilidade de imaginário, de criação, de ludicidade através das obras. Para fechar julho, no dia 30, acontece o projeto Inteligência.com com o tema Educação Global e Intercultural, com a presença de Moara Tupinambá, artista, educadora e uma das principais vozes na valorização das culturas indígenas no Brasil. É um bate-papo que, além de ser no nosso espaço físico, também tem transmissão ao vivo. Então acho que dá para englobar diversos públicos nessa programação. O Centro Cultural SESI Campinas é um espaço de cultura, difusão e convivência. Então acho que o principal de toda essa programação é proporcionar a convivência da família, dos amigos, e um espaço que promove a cultura de qualidade e totalmente gratuita. Então a gente tem uma programação diversificada que pode rechear esse momento que muitas vezes a gente está em casa procurando algo para ser feito, né? O Centro Cultural SESI Campinas está oferecendo aí diversas opções para vir aproveitar o julho em diversos dias da semana. E para quem quiser conferir toda a programação, é só entrar lá no site do Centro Cultural SESI Campinas. É o www.campinasamoreiras.sesisp.org.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Vamos com as notícias do Legislativo. O Jornal Câmara Notícias segue durante todo o mês de julho com o balanço do trabalho realizado pelas comissões. Hoje é a vez do vereador Rubens Gás, que é o presidente da Comissão de Administração Pública. Conforme o artigo 46 do Regimento Interno, a Comissão de Administração Pública pode opinar ou emitir parecer sobre as proposições que se relacionem com os servidores públicos, os contratados e os prestadores de serviços da Prefeitura e da Câmara Municipal. Também proposições que digam respeito à estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura e da Câmara, a criação e a extinção de cargos e ainda as proposições relativas a convênios e acordos de qualquer natureza, contratos e consórcios, bem como os relacionados à contratação de propaganda e publicidade oficial do município. Nesse primeiro semestre tivemos 3 reuniões, né? 2 não fizemos por falta de projeto, e esperamos agora no segundo semestre ser um pouco mais cuidadoso com relação a vários temas que temos que abordar, conforme eu já disse.
e procuraremos ter mais reuniões, né? E esperamos que nós possamos ter mais projetos para que nós possamos discutir nessa comissão tão importante nessa Casa Legislativa. O presidente da comissão fez um balanço sobre o primeiro semestre de 2025, que teve na primeira reunião representantes do consórcio Conecta Campinas para falar os prazos do termo de ajustamento de conduta referente à iluminação pública da cidade. Essa reunião foi muito importante porque naquele momento a gente estava num auge, né, com relação à iluminação pública, a defasagem que estava na cidade, e houve-se por bem chamar os serviços públicos e a Conecta para que nós pudéssemos acarear através deles, né, com relação à iluminação. Foram falados sobre o tema, sobre as etapas, né, e graças a Deus, aparentemente, nós estamos navegando no mar mais sereno com relação à iluminação pública de Campinas. Rubens Gás ainda ressalta alguns temas que devem ser debatidos no próximo semestre. A gente está querendo abordar, quero citar somente um para deixar bem enfatizado, a questão do lixo. Esse nós queremos abordar aqui porque eu acho que é importante, é de extrema relevância para a cidade e é um assunto que requer que a gente esmiuça ele. 12:00 mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e nós vamos agora aqui para o site da Câmara Municipal de Campinas, no campinas.sp.leg.br, porque aí você confere e fica muito bem informado sobre as notícias aqui da Câmara Municipal de Campinas. E olha só, o vereador Rodrigo da Farmadic solicita reforço no patrulhamento da Guarda Municipal no distrito do Ouro Verde. O vereador ele protocolou uma indicação solicitando então à Prefeitura de Campinas um reforço no patrulhamento da Guarda Municipal lá para o distrito do Ouro Verde. Essa solicitação está fundamentada principalmente nas ocorrências de roubo de celulares registradas nas últimas semanas, especialmente no início da noite. A medida pretende conter a escalada da criminalidade, devolver a sensação de segurança à população local, que tem relatado episódios frequentes de violência, principalmente nas proximidades de pontos de ônibus, centros comerciais, escolas, unidades de saúde e espaços públicos. Então, se você vier aí no campinas.sp.leg.br, você fica muito bem informado aí sobre o que acontece aqui na Câmara de Campinas, como a campanha do agasalho que segue aqui por toda a cidade, e a Câmara é um dos pontos que está recolhendo aí cobertores, agasalhos e roupas em bom estado. Bom, olha só, o projeto de autoria da vereadora Débora Palermo, aprovado aqui na Câmara Municipal, foi sancionado pelo prefeito no dia 30 de junho, publicado no Diário Oficial do Município no dia 1º de julho e agora é lei. Foi publicada no Diário Oficial do Município de Campinas a Lei nº 16.768, de 30 de junho de 2025, de autoria da vereadora Débora Palermo, que institui a Semana Municipal de Prevenção ao Afogamento Infantil no âmbito do município de Campinas, a ser comemorada anualmente na semana que compreender o dia 14 de abril, dia instituído pela Lei Federal nº 14.936, de 26 de julho de 2024, como Dia Nacional de Prevenção ao Afogamento Infantil. A segunda causa de acidente, de morte por acidente, é de afogamento. Só o ano passado foram mais de 5.800 afogamentos, e principalmente de crianças entre 1 e 4 anos. 16 mortes por dia no país de afogamento. Então, não tem como a gente não tratar esse assunto de forma muito séria. Então, eu acho que tem que ser tratado todos os dias, mas uma semana de palestras e uma grande campanha sobre o cuidado, sobre a supervisão o tempo todo, em tempo integral para as crianças, porque o principal local que elas morrem é em casa, em baldes, em banheiras, pias.
ou piscinas dentro de casa. Então, a supervisão em tempo integral pela família ou por algum responsável para crianças, primeira infância, principalmente, ela é primordial para garantir proteção e menos mortes por afogamento. De acordo com o documento, o Poder Executivo fica autorizado a celebrar convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas, visando a promoção de atividades e eventos socioeducativos, campanhas, palestras e seminários. Então, acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente alerta, mais a gente traz a responsabilidade para o adulto, menos morte, menos acidentes domésticos com nossas crianças. Morte por afogamento é uma das piores mortes e nossas crianças não merecem passar por isso e por nenhum tipo de violência ou negligência. Câmara de Campinas homenageia personalidades com os diplomas de mérito esportivo e com o de diversidade e inclusão. Confira como foi. A Câmara realizou durante a 33ª solenidade a entrega de 3 honrarias por iniciativa do ex-vereador Sidão Santos e do vereador Gustavo Peta, que presidiu a reunião. Ele que teve como iniciativa a entrega do diploma da diversidade e inclusão Herbert de Souza Betinho, a Raquel Cruz Malaquias e o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Marcelo Pfeiffer. Também entregou a honraria a Ricardo Vinícius Ferreira. Entre outras coisas, o Marcelo é um atleta, um dirigente do tênis de mesa da nossa cidade, tem uma lista de serviços prestados à nossa cidade. A Raquel Cruz Malaquias, que é uma mulher dessas que se destacam muito na luta pelos direitos da população, em especial no Planalto de Viracopos, atualmente é presidenta da Associação de Moradores do Planalto de Viracopos, e o Ricardo Zimaro, que recebeu essa homenagem com proposição do ex-vereador Sidão Santos, né, e que eu estou tendo a honra de fazer a entrega. A homenagem feita pelo vereador Sidão Santos foi muito justa, porque o Ricardo Zimaro tem também uma história muito importante na cidade, vou falar mais dela, mas, entre outras coisas, ajudou a liderar o movimento Salve a Mogiana, que é um movimento que garantiu que aquele espaço público em que fica o estádio da Mogiana não fosse vendido. Após receberem as honrarias, os homenageados falaram da emoção deste momento. Eu estou cada vez mais dirigente e sendo uma pessoa que inspira outras pessoas, principalmente aquelas que resolvem praticar o tênis de mesa após os 20, 30, 40, até 50 anos. Né? O tênis de mesa é um esporte muito democrático, qualquer pessoa pode praticar, e a gente tem exemplos de veteranos 50 ganhando de garotos de 16 e uma garota de 14 ganhando de um atleta masculino de 30 anos. Então, é um esporte que todas as pessoas podem praticar, ele é extremamente democrático, e a minha história, cada vez mais eu tenho recebido mensagens e tal, a minha história realmente, acho que ela é inspiradora. Eu comecei a jogar com mais de 40 anos, né? E fiz todo um planejamento, como o Gustavo Peta colocou aqui, para atingir os meus objetivos, né? A gente na vida é movido a objetivos, né? E esse foi um que eu tracei, de ser campeão paulista, brasileiro, e agora não estava no texto, mas eu fui campeão sul-americano, agora há 2 meses atrás. Essa noite, para mim, está muito especial. Eu não sabia assim, né, como seria, mas eu tenho que agradecer, né? Em primeiro lugar, agradecer as pessoas que me deram força, né, para quando eu resolvi a entrar na frente aí para ajudar o nosso bairro. Então, eu tenho as pessoas aqui que eu quero agradecer, né, o seu Jeremias e o seu Paulo, que através deles, né, me ajudaram. Vamos lá, vai dar tudo certo, né? E aí foi aonde me apresentaram o Gil, também agradeço. E através dessa turminha legal, aí veio o nosso vereador, né, Gustavo Peta. Hoje eu me sinto muito mais
vamos dizer assim, merecedor deste prêmio até do que antes. Nós também tivemos um projeto social aqui em Campinas, né, Gustavo? Ali no Jardim Carlos Lourenço e também no DIC, né, durante quase 3 anos. Nós fizemos um trabalho também de futebol com os garotos, né, e, acima de tudo, também de ensinar princípios e valores, né, e isso me levou por meio do futebol profissional hoje. Sempre que nós tivermos aí uma paixão, aquilo que nos move, a gente entrar nas lutas sociais, entrar naquilo que a gente acredita, né, que outras pessoas estarão aí também se juntando para poder fazer esse movimento. Hora de balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro da Série C, porque ontem o Guarani foi a Londrina, saiu atrás do marcador, mas teve poder de reação e saiu com 1 ponto na bagagem. Logo aos 33 segundos de jogo, Alan Santos furou dentro da área e Robson, cara a cara, parou no goleiro Andrei. Aos 3 minutos, foi a vez de Zé Breno receber na entrada da área, finalizar e a zaga bugrina conseguir afastar. Somente aos 13 minutos, o Guarani conseguiu passar do meio-campo, Emerson cruzou e Cicinho jogou por cima. As emoções ficaram mesmo para o segundo tempo e o Londrina chegou aos 5 minutos em cobrança de escanteio. A bola sobrou para o Wallace, que chutou nos pés de Caio. O zagueiro livre de marcação mandou para o fundo das redes. 1-0 Londrina. Só que o Guarani também tem a bola parada. Diego Torres colocou na cabeça de Rafael, que com estilo deixou tudo igual. 1-1. Na saída de bola, os donos da casa foram com tudo e Cariús de cabeça acertou a trave. Por pouco o Tubarão não fica à frente. Nos acréscimos, os donos da casa tentaram pelo alto, mas por cima, e ficou nisso. Final, Londrina 1, Guarani também 1. Ponto que deve ser celebrado, viu? O Guarani agora chega ao 6º jogo de invencibilidade. Neste período, são 3 vitórias e 3 empates. Deixou lá longe a zona de rebaixamento. Está na 10ª colocação com 15 pontos. 1 a menos que o Floresta, que fecha o G8. A gente só lembra que G8 são as 8 equipes que se classificam à próxima fase. O Bugre volta a campo neste domingo, 4h30 da tarde, contra o Ituano, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. E por falar em Campinas, tem mais Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje é a 11ª rodada, às 7h30 da noite, a vez da Ponte Preta entrar em campo contra o Tombense. Você vê o confronto aí na sua tela, no Moisés Lucarelli. Ponte é a 2ª colocada, com 20 pontos, 4 atrás do Caxias. Então, mesmo que vença hoje, não chega à liderança. E o adversário de logo mais, 14º colocado com 11 pontos, está mais próximo da zona de rebaixamento. Se quiser, o técnico Alberto Valentim pode repetir a formação que venceu o Maringá na última rodada. E aí a Ponte entraria em campo com o Diogo Silva, Wanderson, Emerson e Arthur, Maguinho, Lucas Cândido, Dudu, Everton Brito, Lelkovic, Jean Dias e Gé. Mas existe a possibilidade, acho que até mais provável, do Lelkovic deixar a equipe e o Elvis começar a partida entre os titulares. Ele que é um meia de criação, um jogador muito importante. Então provavelmente o Elvis deve começar entre os titulares. Mas a escalação só na hora da partida e claro que amanhã a gente conta a história de Ponte Preta e Tombense. 12h mais 34 minutos, vamos aqui na câmera 2 para nós mostrarmos, porque você que está nos acompanhando e tem dinheiro investido, sabe o que fazer em caso de falência da corretora de investimentos? O quadro Na Ponta do Lápis consultou um especialista que vai trazer todas as dicas para a gente a partir de agora.
Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre a falência das corretoras de investimento financeiro. Por isso eu estou aqui com o professor de finanças Lucas Vinícius, que vai explicar melhor sobre esse assunto que assombra muitos investidores. Lucas, é compreensível nessa preocupação em caso de falência de uma corretora aqui no Brasil, mas existem mecanismos de proteção para esses investidores? Existem mecanismos de proteção para esses investidores, diretamente ligado ao ativo que ele está acionando na corretora, né, adquirindo pela corretora, e também existem fiscalização, mecanismos de segurança que vão analisar e verificar a qualidade dessa corretora que você está trabalhando, que você vai decidir ou fazer as suas operações. O mais importante é entender que seus investimentos, na maioria dos casos, não se confundem com o patrimônio da corretora. Isso, né? Isso significa que se a corretora falir, os seus ativos, né, não desaparecem com a falência da corretora, né? Exato. Né? A gente tem que lembrar que no sistema financeiro nacional e mundial, digamos assim, a maioria das vezes as instituições financeiras elas trabalham como intermediadoras dessa negociação. Né? Então a gente pode pegar aqui o exemplo do indivíduo A, que está comprando um ativo de uma empresa. Eu vou falar aqui o nome, que é muito comum, Petrobras. E tem essa corretora X intermediando essa ligação. Então, a partir do momento que você precisa comprar uma ação da Petrobras, você não consegue mandar uma mensagem direto para a Petrobras ou para a Bolsa de Valores B3, né? Você não consegue ter esse acesso. Então, tem que ter um intermediador no caminho. E esse intermediador é a corretora, a CTVM, ou uma distribuidora de valores imobiliários, que hoje elas têm as mesmas funções, só o nome muda. Tá? Então, você faz a compra, você pega essa ação da Petrobras que está aqui no mercado de B3 e a corretora coloca para você, coloca na frente do teu aplicativo, né? Faz essa apresentação e você adquire pela plataforma da corretora. Essa corretora, ela explodindo, digamos, vindo a falir, esse ativo com a Petrobras não quebra esse teu vínculo que você tem com essa empresa, de você ser um acionista ou de um CDB, de um título, né, de um banco emissor. Não quebra isso, simplesmente ela vai falir e você tem que procurar daí os meios que a gente vai falar daqui a pouco de como reaver teus ativos de novo, mas esses ativos estão lá. O único risco que acontece é se você tiver dinheiro em conta dessa corretora, esse valor que não está aplicado, não está imobilizado, eu digo imobilizado não é um imóvel, né, mas num ativo, numa ação, numa letra de crédito, algo nesse sentido, aí esse dinheiro pode se estar em risco e aí você tem que acionar mecanismos judiciais para rever esse valor novamente. E o que acontece com os investimentos quando a corretora vai à falência? Então, os investimentos eles ficam registrados numa câmara de custódia, que hoje a gente, digamos assim, abrevia porque se chama de clearing da B3, né? Então dentro da clearing da B3, vamos imaginar que é um servidor digital muito grande, onde estão todos esses contratos, né, desse indivíduo, desse CPF ou desse CNPJ, que também pode comprar, e fica tudo armazenado nesse back office, nesse servidor, né? Então a corretora ela consegue acessar pelo teu CPF, ver o que você tem lá e trazer para você. Então a partir do momento que essa corretora quebrar ou ela vier a falir, o teu registro continua registrado lá atrás, lá no fundo, nesse servidor da Bolsa de Valores do Brasil. Então, você só tem que, de novo, fazer esse vínculo, conseguir visualizar. E como eu digo, você não tem acesso direto para acessar lá na B3 e ver o que você tem. Né? Existe um canal do investidor que você consegue ter esse acesso aí. Mas essa intermediadora, ela tem que existir. Você vai conseguir ter esse acesso e qualquer medida que você toma. Você abre uma conta em uma outra corretora de valores, né? E você comunica isso, né? Que você teve essa questão, você tem esses ativos, então ela vai buscar pelo teu cadastro e novamente você vai ter acesso e poder movimentar os teus ativos novamente. A pessoa investiu em renda variável ou renda fixa. Existe uma diferença quando a corretora falha ou não tem nada a ver? Sim. Pela corretora falir, não vai ter diferença, né? O ativo ele vai comprar um ativo direto. As corretoras, a princípio, elas não conseguem emitir uma dívida direta, um CDB, um LCI em LCA. Geralmente tem um banco emissor que emite esse tipo de papel de renda fixa, estamos dando o exemplo aqui, né? E as ações que são renda variável, ou debêntures, ou qualquer mecanismo desse tipo, também não é a própria corretora quem vincula isso aí. É um banco de investimento que está por trás, que a corretora está fazendo essa representação. Então a corretora praticamente não tem esse risco direto ligado a esses ativos que estão registrados em outras plataformas. Simplesmente ela acaba sendo um front para você ter comunicação com aqueles teus ativos ali. E no Brasil, né, existem duas principais redes de segurança, né, para o investidor. A primeira é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Isso. O FGC, a gente tem dois, na verdade, que tem o mesmo nome de fundo garantidor, né? Um deles é Fundo Garantidor de Crédito, que cobre os bancos que fazem parte desse grupo, e também tem o FGCOP,
que é o Fundo Garantidor de Crédito para Cooperativas. As cooperativas hoje estão muito evoluídas, muito modernas, elas praticamente estão se equivalendo a bancos. Até a última estruturação do Ministério da Fazenda agora, esse mês, que impôs IOF, etc., teve alterações, modificando, trazendo mais impostos, alíquotas para as cooperativas, porque elas estão equiparadas a bancos, elas têm praticamente os mesmos produtos, mas ainda os fundos garantidores são separados. Esse fundo garantidor de crédito, ele garante esse produto, que é o CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário, um LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, que são os bancos que emitem, né? Então ele faz essa emissão dessa dívida. Para que ele faz essa emissão? Você compra esse papel, esse contrato, e você investe dinheiro nessa instituição. Essa instituição pega teu dinheiro e repassa para quem quer tomar crédito, né? Faz essa intermediação de novo. Então, se você tiver até 250 mil numa instituição, o Fundo Garantidor de Crédito, ele te ressarce desse problema. Então você vai falar assim, mas eu só quero investir no banco A porque eu vejo que ele é mais famoso, eu acho que é mais seguro e etc. Mas às vezes a taxa não está tão atrativa. Você fala assim, tem banco com uma taxa melhor. Aí você vai lá no banco B, que não está tão famoso, etc. Verifica se ele está vinculado no Fundo Garantidor de Crédito. Se ele tiver, você tem essa garantia e até 250 mil ele te garante. Ele te garante, na verdade, até R$1 milhão, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas são distribuídos em 4 entidades. Então você tem que ter 250 mil no banco A, no banco B, no banco C, no banco D. Se você tiver só no banco A R$1 milhão, por exemplo, e esse banco vier quebrar suas dívidas, não cumprir com a sua dívida, você, a princípio, só vai ter ressarcimento do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Os outros 750 mil, aí são outros caminhos legais que você vai ter para ressarcir. A gente também tem o mecanismo de ressarcimento de prejuízos. O mecanismo de ressarcimento de prejuízo é algo mais ligado à bolsa de valores, à renda variável. Então hoje a clearing da B3, ela acaba te dando uma garantia, né? Porque se a gente pensar bem profundamente, você está comprando um papel da Petrobras, por exemplo. Mas quem está vendendo esse papel para mim? Não é a própria Petrobras, porque a Petrobras emitiu essas ações há muito tempo atrás, ou vai ter um mecanismo de OPA, que é pós-fusão da empresa, enfim. Mas você está comprando de uma venda secundária a gente chama, né? Então de outra pessoa lá no outro lado. O que garante que essa pessoa entrega para mim esse papel? Antigamente realmente eram contratos, eram papéis, hoje é fiduciário, é eletrônico, né? Mas pode acontecer um erro dessa corretora, ter uma falha de pegar o teu dinheiro e aí não chegar até lá o sistema, cair, sei lá, qualquer problema que possa existir. Então a clearing, ela te dá essa garantia hoje. Então, tipo, de não receber, paguei e não recebi ação, não aparece na minha conta. Ou paguei e explodiu, sumiu de qualquer forma. Então o MRP, ele tem um valor também, não é um valor baixo, mas para movimentações altas também não vai ser algo que vai te suprir. Se não me engano, é até R$200 mil o mecanismo de prevenção da B3. Então, existe sim também essa questão aí. Mas até acionar isso é algo muito difícil, porque hoje está muito sistematizado. Se você comprar e aquele outro não tiver essa ação, o sistema vai identificar automaticamente e nem vai efetivar essa compra. É algo muito raro de acontecer. Então, o que fazer na prática realmente, né, se você investiu e a sua corretora falhou? Primeira coisa, você vai tomar um susto, né? Você vai querer acessar às vezes a tua corretora e provavelmente essa falência pode ser que tire do ar o site. As instituições reguladoras, que é a Comissão de Valores Imobiliários, o Banco Central, provavelmente vai tentar manter isso para manter uma calma, para as pessoas mesmo assim terem acesso, mas caso caia do ar, caia etc., se você fez algo legal, né, era um banco registrado e por algum motivo especial acabou quebrando, manter a calma, verificar no site do investidor da B3 se ainda possui esse lastro lá dessas ações, procurar um outro correspondente, uma outra corretora, aí no seu banco, ver se ele tem corretora, se não tem, provavelmente o teu gerente vai te indicar uma corretora para você fazer esse cadastro e informar que você tem ativos lá. A gente está falando aqui de quebra de corretora, a gente está falando aqui de um golpe, né, digamos assim, de uma fraude, que eu acabei abrindo conta numa corretora e era fraudulenta e o que eu comprei, na verdade, nem efetivou, né, roubaram. A gente não está falando desse termo, seria outra questão daí. Mas esse caso que a corretora era totalmente legal e quebrou e fechou e você não consegue mais ter acesso diretamente por ela ser intermediadora, manter a calma e procurar seu direito, não deixar passar muito tempo não, porque o quanto antes você consegue resolver esse problema e dar um alívio mental para você. Tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, então, Lucas, sobre esse assunto, sobre esse tema? A dica sempre se tem uma dúvida, se aparece uma taxa muito alta de algum investimento, algo que te traga uma rentabilidade absurda, duvide. Às vezes a gente vê no jornal, na televisão, onde quer que seja, ou meios de propagação de mídia, alta rentabilidade, às vezes ela pode ser fraudulenta, e quando ela não é fraudulenta, às vezes ela é por um prazo muito curto. Então assim, nossa, tá dando o dobro. Mas quando você vai ver, quando você coloca naquele ativo, ele tem uma validade muito curta. Então você vai achar que você vai,
poder gozar daquele período por muito tempo e ter uma rentabilidade alta, na verdade está amarrado a 3, 2 meses, aí já volta para tua conta e aquele dinheiro não tem mais rentabilidade. Então procurar essas questões, acessar o site do Banco Central. No site do Banco Central e da CVM você pode fazer consulta dessa corretora, desse banco, ver se tem o registro, ver se tem certinho, e sempre com muita calma, nunca muito afoito, né? A oportunidade, se ela é boa, se ela é real, ela permanece por algum tempo, não é aparecer hoje na tua porta e se não tomar essa opção você perde. Geralmente ela tem durabilidade, então ficar sempre nesse aspecto, trabalhar com a emoção, nos investimentos e cuidar do seu dinheiro, que é o mais importante, aí, com muita calma e cautela. Lucas, muito obrigado então por todas essas dicas, né, por todas as informações, viu? Valeu. Pessoal, ó, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e no YouTube, para acompanhar toda a programação da TV, viu? Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis. Semana começou com o sol brilhando, céu azul, poucas nuvens, mas não se engane, viu? Porque o frio vai permanecer, pelo menos nesta semana, já que estamos no inverno, né? Hoje, por exemplo, sensação térmica chegou aos 9 graus pela manhã. Para esta terça-feira, segue esta condição de tempo estável, sol, céu azul e sem chuva. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, terça-feira, 8 de julho, mínima de 11 graus. Para quem acorda cedinho, então vai ter que tirar aquele agasalho, aquele casaco do armário. À noite também aquele cobertor, porque a temperatura volta a esfriar, mas ao longo do dia a temperatura sobe por conta do sol e amanhã pode chegar aos 24 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na terça-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.